Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Este é o terceiro vídeo de nossa série sobre os povos pré-colombianos e seu tema é o Império Inca. Muito bem, amigos, o Império Inca é o maior império em extensão territorial de todos os governos e todas as civilizações que existiram aqui na América. Esse império, situado na região andina, engloba os territórios que hoje seriam o território do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e Argentina. É o território andino ali na Cordilheira dos Andes. Em termos territoriais, nenhum foi tão grande quanto o Império Inca. Se fôssemos comparar atualmente, o tamanho do Império Inca seria o tamanho de todo o estado atual do México, evidenciando ali o quão grandioso foi a existência territorial deste império. O termo Inca, tal qual aconteceu com os astecas, não é o termo pelo qual esse governo se reconhecia. Como nós vimos, os astecas eram chamados originalmente mexicas e os espanhóis os nomearam de astecas porque era o povo de Aztlán. Muito parecido aconteceu aqui com os incas quando os espanhóis chegaram. Quando os espanhóis chegaram, o território, o povo, o governo se denominava de Tuatinsuyu. Tuatinsuyu significa na língua quechua, que é a língua original do Império Inca, falada até hoje. Tuatinsuyu significa em quechua as 4 regiões, ou seja, o império que englobava as 4 regiões. Mas aí, você deve estar pensando, de onde veio então esse nome Inca? Bom, Inca era o nome pelo qual toda a elite governante do império era chamada. A elite governante do império se chamava Inca e o imperador, o mais destacado, era chamado de Sapa Inca. Como os espanhóis não entendiam muito bem e as elites ficavam se chamando de Inca, os espanhóis acabaram nomeando todo o povo, toda a região de Império Inca. O Império Inca era governado por uma monarquia hereditária teocrática. O imperador, o chamado Sapa Inca, ele era justamente o principal sacerdote. Ele era o responsável por traduzir ali os desígnios dos deuses para com os incas, dessa forma sustentando o seu poder. O poder, como nós acabamos de falar, era uma monarquia hereditária, ou seja, passado de pai para filho imediatamente, onde ele era alçado justamente essa figura de principal sacerdote. Diferente do Império Azteca, onde a população tinha que aceitar, comprovar ali o imperador. Nos casos dos astecas, os incas não tinham essa questão, justamente passando o poder hereditariamente sem nenhum problema de pai para filho. O principal governante, o apogeu do Império Inca, se deu justamente ali sob o governo do Sapa Inca Pachacuti. E é justamente o Sapa Inca Pachacuti que é creditada a construção da cidade de Machu Picchu, que vamos abordar ali a seguir nos nossos estudos. A sociedade Inca era dividida em 4 camadas. Claro, no alto, os privilegiados, também do mesmo modelo que nós vimos anteriormente com a sociedade maia, com a sociedade asteca, nós temos a separação entre privilegiados e desprivilegiados. No topo, na primeira camada social, estava justamente o Sapa Inca e seus parentes mais próximos, os nobres, os seus familiares. Pode ver aqui nós temos uma constante nesses impérios, onde a primeira camada social é justamente onde temos o governante e seus parentes mais próximos. No caso do Império Inca, a segunda camada era formada justamente pelos parentes mais distantes do Sapa Inca, os parentes mais distantes do imperador, e também pelos sacerdotes e os altos chefes administrativos, seja eles administração pública, sejam eles altos cargos militares, ou seja, os responsáveis ali justamente pela tomada de decisões. Dessa maneira, então, nós temos ali duas camadas bem privilegiadas se estabelecendo ali no Império Inca. A terceira camada era composta por indivíduos denominados Ayllu Hatun Runa. Os Ayllu Hatun Runa eram os camponeses em geral, que eram os indivíduos que faziam os trabalhos braçais, e também tinham outro grupo incluído nessa terceira camada, que era justamente os
Mitimas, também conhecidos como colonizadores. Como veremos posteriormente, o Império Inca fazia uma prática de intercâmbio cultural sobre os povos dominados, fazendo com que indivíduos de diferentes partes do Império tivessem que prestar serviço, tivessem que prestar trabalho em locais variados do Império, justamente para fazer ali, para forçar ali uma espécie de intercâmbio cultural, fazendo ali justamente uma unificação entre os indivíduos que formavam ali o Império Inca. São justamente esses, os mitimas, que eram interpretados como os colonizadores, que ficavam ali justamente na terceira camada. Na terceira camada, nós já temos os desprivilegiados, mas nenhum deles era mais desprivilegiado do que os indivíduos que estavam na quarta camada. Na quarta camada, nós tínhamos justamente os indivíduos denominados Yanaconas. Os Yanaconas eram justamente os escravizados, que eram os principais indivíduos, né? Principalmente ali prisioneiros, condenados ali, elementos ali que eram escravizados, mantendo a base dos trabalhos, uns trabalhos indesejáveis, muito pesado, principalmente o transporte de pedras. Como nós veremos aqui, os incas eram hábeis cortadores de pedra. Dessa maneira, trabalhos extenuantes passavam ali para os Yanaconas, os escravizados. Dentro do Império Inca, a maneira de realizar trabalho, de realizar pagamentos de tributos, de realizar pagamentos de impostos também era diferenciado. O Império Inca cobrava, uma das formas de cobrança de tributos sobre seus dominados era justamente o pagamento em forma de trabalho. Olha só, meus amigos, diferente do Império Azteca, o Império Azteca cobrava tributos de seus dominados, cobrava tributos em formas de materiais, cobrava ali, como nós vimos ali, produtos alimentícios, pedras preciosas, inclusive cobravam pessoas como forma de pagamentos. Isso vai fazer ali com que muitos dos povos dominados pelos astecas ficassem revoltados com essa forma de dominação e vão auxiliar o Cortés, como vimos em nosso vídeo passado. No caso do Império Inca, havia uma cobrança de trabalho, um trabalho de forma compulsória. O dominado era obrigado a prestar justamente ali um trabalho compulsório em nome do imperador, realizando várias formas, várias obras nesse tipo de coisa. Por isso, haviam diferentes formas de executar trabalhos, diferentes formas de trabalhadores que eram incluídos nessas subdivisões. Começamos justamente por uma forma de trabalho que foi desenvolvida pelos incas, denominada de mita. A mita, meus amigos, é um trabalho compulsório para os dirigentes do império. A mita era geralmente realizada por homens casados entre 18 a 50 anos. A mita é um trabalho temporário, onde o indivíduo, o indivíduo que foi que tem que realizar esse pagamento da mita, ele trabalha ali de 6 a no máximo 2 anos. Esse trabalho pode ser executado novamente por esse indivíduo, caso a região, caso ali a aldeia que ele possua, que ele viva, não tenha outros indivíduos, né? Por exemplo, assim, o cara vai realizar o trabalho lá e trabalha por 6 meses, pode retornar à sua aldeia. Passa-se um ano e aí não tem outra pessoa para enviar para realizar a mita. Esse indivíduo pode ser enviado novamente. Ele não vai ser enviado ali, digamos assim, constantemente, né? Tipo, acabou uma mita, ele já vai automaticamente para a próxima. Dá-se um tempo ali para ele voltar para casa, para ele realizar os trabalhos em prol da sua família, da sua aldeia, e posteriormente é possível que ele seja convocado novamente para pagar a mita. Outra forma de trabalho que era cobrada pelo Império Inca era a chamada minca. A minca era um trabalho realizado para o Ailu, ou seja, um trabalho em prol da comunidade. Esse trabalho envolvia justamente a construção de canais de irrigação, os reparos domésticos, os reparos das obras da vila, também incluiu-se ali a construção de terraços para a agricultura, como veremos no futuro. Esse trabalho ele era realizado em prol da comunidade. O indivíduo que se recusasse a trabalhar na minca em prol da sua comunidade poderia ser punido com o banimento, justamente pela ideia de que se aquele indivíduo que vive na comunidade não está disposto em auxiliar que a comunidade se desenvolva, ele não pode mais habitar aquela comunidade. Dessa forma, então, a minca, diferente da mita,
A mita é uma forma de trabalho compulsório em prol do império. A minca já é uma forma de trabalho em prol da comunidade. Existiam essas diferenças e também existia uma terceira forma de trabalho cobrado pelo império. Esta terceira forma de trabalho não era exatamente uma obrigação, uma cobrança, uma ordem por parte do império. Digamos assim que seria mais uma tradição entre os povos incas. Essa terceira forma de trabalho é chamada Aini. A Aini é uma ajuda de um grupo familiar para outro. E estes grupos, eles tinham que se corresponder da mesma forma. Ou seja, o grupo A auxilia o grupo B. E automaticamente o grupo B também tem que auxiliar o grupo A quando esse for necessário. Ou seja, é uma troca de favores, uma troca de trabalho e dessa forma os dois grupos familiares acabam se ajudando e crescendo mutuamente. Esse trabalho é justamente utilizado nas questões de agricultura, construções das casas, ou construções das realizações ali da família mesmo, né? O auxílio na plantação, esse tipo de trabalho mais para a questão familiar. Como eu falei antes, esse tipo de coisa estava mais ali na relação da tradição existente entre, digamos assim, os bons relacionamentos existentes entre os povos incas. Esse trabalho não implicava, assim, por exemplo, a quebra dessa Aini não significava banimento ou punições, mas significava ali, digamos assim, uma certa quebrança, uma certa quebra ali nas relações de boa vizinhança existentes entre os membros da mesma vila. Na economia inca também se destacava a agricultura com práticas comerciais. Os principais produtos agrícolas que eram produzidos pelos incas estão justamente a questão do milho, da quinoa ou quinoa e também da batata. A batata, meus amigos, apesar de ser muito famosa na Europa, onde nós temos ali até o nome batata inglesa, a batata é um tubérculo originário aqui da América Andina. Ou seja, os incas produziam uma gama variada gigantesca desses tubérculos. O milho também era considerado sagrado, sendo importantíssimo para a vida. Lembre-se, a grande maioria, para não dizer todos os povos pré-colombianos se alimentavam do milho. E as principais civilizações que nós vimos, Maia, Azteca e Inca, o milho é considerado sagrado, sendo uma das bases para o surgimento da vida, né? Como nós já falamos em vídeos anteriores. Dessa forma, então, sempre nós temos essa questão de vincular o milho com essa questão do sagrado. Interessante dizer que como os incas viviam numa região andina, uma região montanhosa, extremamente difícil de realizar plantações, os incas acabaram desenvolvendo tecnologias agrícolas extremamente importantes. Principalmente duas se destacam. Estamos falando aqui justamente da tecnologia da irrigação e da construção de terraços para exercer a plantação. Como vocês podem observar, os terraços, né, são essas espécies de degraus que os incas criavam para que eles pudessem dessa forma então realizar as suas plantações sem o menor problema, utilizando assim todas as terras disponíveis, inclusive as terras que existiam ali nas montanhas. No caso dos produtos comercializados, também temos ali a questão da utilização do jade, da turquesa, do sal, mas principalmente a utilização da obsidiana. Lembre-se que todos os povos pré-colombianos faziam praticamente esse tipo de comércio nesses produtos. Há uma tradição muito grande. Os próprios incas já estavam se expandindo até as suas cidades, os seus domínios estavam se expandindo até para o norte, estavam adentrando a região amazônica ali do norte da América do Sul, quando chegou os espanhóis e aí o império, né, deixou de existir. Mas essa atividade comercial é muito grande pelos incas. Existem alguns arqueólogos e historiadores que defendem uma possibilidade de comércio que foi ali, não há provas concretas, apenas especulações, mas que podem ter sido realizadas trocas comerciais entre os incas da América do Sul e as cidades astecas ali dominadas ali na região da América Central. Por enquanto, os arqueólogos ainda estão na busca por evidências para que comprove essa teoria do encontro cultural, intercâmbio comercial entre essas duas civilizações mesoamericanas.
Um aspecto muito interessante acerca desta atividade econômica inca está relacionado com a criação de animais. Meus amigos, na América pré-colombiana não havia grandes animais de tração, não havia burro, não havia cavalo, né? Até que, como nós comentamos, um dos aspectos que favoreceu a dominação asteca, a dominação espanhola sobre os astecas, é que os espanhóis trouxeram cavalos. No caso, né, não haviam grandes animais de tração aqui na América. Os incas realizaram a domesticação de animais de médio porte, que eles até utilizavam como animais de tração, mas não são grandes animais de tração. Esses animais, eles eram utilizados para oferecer lã, para oferecer carne, para oferecer gordura e também para oferecer o seu lombo como cargueiro, digamos assim. Estamos falando justamente das lhamas. Os incas utilizavam uma certa gama de animais ali na sua economia. Eles acabaram domesticando justamente as lhamas, as alpacas, até um animal chamado vicunha, inclusive domesticaram o porquinho da Índia. Estes animais, eles eram utilizados, né, para oferecer carne, lã, no caso da alpaca, né, ou no caso da vicunha, que oferecia carne. O porquinho da Índia, gente, também era utilizado como base alimentícia. Se você pesquisar aí, você vai ver umas imagens aí do pessoal até hoje em dia come porquinho da Índia na região do Peru, mas esses animais eram, além da base, no caso da alpaca, da lhama e da vicunha, né, mas principalmente a alpaca e a lhama, além de serem utilizados como fonte de carne, eram utilizados também como animais de tração, de médio porte, né? Você vai ver que eles não são animais muito grandes, mas no caso dos incas que viviam nessa região andina, geralmente íngreme, cheio de problemas para chegar lá, então nós temos ali que é um grande avanço proporcionado pelo Império Inca nesse quesito ali da utilização de animais para poder melhorar a vida ali dos seus indivíduos do Império. A religião inca também era uma religião politeísta baseada em divindades da natureza. A principal divindade para o panteão da religião inca era o deus Sol, e é justamente sobre esse deus Sol que o Sapa Inca sustentava todo o seu poder. Os deuses incas também eram lá deuses da natureza, os deuses da lua, das chuvas, e os incas também realizavam sacrifícios. No caso, né, eles não realizavam apenas sacrifícios humanos, também realizavam sacrifícios de animais, onde eles sacrificavam lhamas, alpacas, porquinhos das Índias, e também sacrificavam humanos. Dessa maneira, nós temos ali uma constante nesses povos pré-colombianos, justamente aquela ideia da utilização do sangue como uma força motriz dos seus deuses, onde eles utilizam esse recurso para reenergizá-los, garantindo então a vitória dos deuses sobre as forças das trevas. A cultura dos povos incas também era muito avançada. Nós temos ali que os incas tinham grandes também dotes matemáticos, sempre também desenvolvimentos astronômicos, onde nós temos ali que eles desenvolveram grandes cálculos, previsões, uma constante bem parecida até com os povos maias. Interessante nós falarmos a respeito da cultura inca, está relacionada justamente com o desenvolvimento de sua arquitetura. A arquitetura inca era tão avançada que eles realizavam construções com pedra encaixada, onde eles realizavam cortes tão precisos nas pedras e elas encaixavam tão bem que até hoje existem ali os conspirólogos que duvidam que os incas fossem capazes de realizar esses elementos sozinhos. Você pode ver essa habilidade gigantesca no trato inca com a pedra, justamente quando vemos essa pedra, chamada Pedra dos 12 Ângulos. Como você pode perceber, ela é uma pedra justamente ali cortada milimetricamente, mas não é só esse tipo de coisa. Os incas eram famosos pelas suas muralhas, onde as pedras eram encaixadas, pedras gigantescas eram encaixadas.
Inclusive, se você reparar nessa imagem, você vai ver ali o chamado Coricancha, que era o antigo Templo do Sol. Se você reparar, você vai ver que a construção na sua parte inferior, ela é de uma forma, que é uma construção originalmente inca. Na parte superior, nós temos a construção de uma igreja espanhola. E repare que na construção da igreja, o acabamento é bem inferior, provando ali a sustentabilidade e a capacidade arquitetônica inca. Outra questão é que não foi só nesse local aí onde nós tivemos a reutilização da estrutura inca para justamente sustentar construções espanholas. Em vários locais do Império, após a conquista feita pelos espanhóis, vários territórios, vários templos serão destruídos e sobre esses templos serão construídas igrejas espanholas cristãs. Por quê? Justamente para provar a superioridade da religião cristã, já que os deuses incas não eram capazes nem de proteger os seus próprios templos, como é que esses deuses iriam proteger a população inca? É uma questão ali de uma dominação simbólica, uma opressão simbólica que os espanhóis exerceram sobre os incas após a conquista. Outro ponto interessante é quando nós analisamos justamente a planta da cidade da capital inca. A capital inca era Cusco. Se nós analisarmos a capital, a planta da capital inca, nós podemos observar nessa imagem que aparece agora em amarelo, que ela foi projetada justamente para se assemelhar a uma divindade, a um animal sagrado para os incas, que era justamente o puma. Se você analisar agora, se você prestar atenção nessa imagem que vai aparecer agora, veja só como que o desenho da capital inca de Cusco nos lembra justamente um puma. Repare bem. Agora veja só o que acontece quando nós sobrepomos a imagem do puma sobre a imagem da capital Cusco. Isso, meus amigos, nos mostra o quanto que os incas eram avançados em seus cálculos matemáticos, avançados nos seus quesitos de engenharia, avançados no seu desenvolvimento arquitetônico. E claro, não existe maneira de nós falarmos de arquitetura e engenharia inca se não falarmos justamente da cidade de Machu Picchu. Machu Picchu, que em Quechua, língua originária inca, significa velha montanha, era uma cidade sagrada para os incas. Ela foi construída ainda no século XV e até 1911 ficou perdida. Na realidade, como o fato dela ficar no alto de uma montanha extremamente longe e inacessível garantiu que ela ficasse preservada por esse período. Aquele caso que eu comentei com vocês há pouco, que os espanhóis destruíam os templos originários incas e reconstruíam sobre eles uma igreja, isso não aconteceu com Machu Picchu, justamente porque ela não foi descoberta pelos espanhóis. No caso de Machu Picchu, ela era sagrada porque fazia ligação entre o céu e a terra. Ela possui realmente duas partes de construção. Ela possui uma parte onde ficava a população, né, onde eram realizados os terraços para a plantação de bens, e uma outra parte onde estavam os templos e também ali as residências dos seus governantes. Nessa parte existe o assim chamado relógio solar, que era realizado para fazer previsões astronômicas, previsões ali para fazer o cálculo dos calendários. Acredita-se que esse relógio solar existia em todas as cidades incas, que todos os sacerdotes eram capazes de fazer essas previsões astronômicas, de fazer essas previsões a respeito ali do tempo, do clima e também calcular os calendários. No entanto, as outras pedras relógios foram destruídas pelos espanhóis porque eles diziam que elas estavam associadas ao paganismo. Porém, como Machu Picchu nunca foi encontrada, esta pedra acabou sobrevivendo até os dias de hoje. Além da questão do relógio solar, também temos ali o assim chamado templo principal, onde vocês podem observar, ele é todo feito com pedras milimetricamente encaixadas, por mais que hoje em dia ele já esteja debilitado. Dessa forma nós podemos ver ali o templo principal e também existe esse destaque, o Templo do Sol, que é essa construção ali em formato espiralado que nós podemos observar nessa imagem.
Machu Picchu levanta grandes especulações de termos ali, de ter uma ligação com espiritualidades de outro mundo, justamente porque nós temos ali o seu mistério envolvendo ali essa ideia da civilização perdida. Lembre-se, quando nós falamos lá da descoberta das cidades maias, surge o mito das cidades perdidas, e é aqui nos Incas que vai surgir o mito do Eldorado, aquela cidade perdida, toda feita de ouro, toda construída em ouro. Por que havia essa questão do mito do Eldorado? Justamente ligado à ideia do Coricancha. Lembra que nós falamos há pouco tempo? O Coricancha, que era o Templo do Sol que estava na capital Cusco. Por quê? Porque este Templo do Sol da capital possuía o chamado Jardim Dourado. O Jardim Dourado era um local onde haviam réplicas feitas de ouro, estátuas em tamanho natural feitas de ouro, justamente sobre a ideia dos indivíduos, dos seres que habitavam o Império. Então, nesse Jardim Dourado do Coricancha, existiam estátuas de homens, de animais, de frutas, de plantas, principalmente, adivinha qual planta? Claro, o milho. Dessa forma, nós temos ali que essa existência desse terraço, desse Jardim Dourado, acabou fazendo surgir o mito do Eldorado. Uma coisa importante a dizer, meus amigos, é o seguinte: a relação dos povos pré-colombianos, principalmente os Incas, com o ouro. O ouro era valorizado pelos Incas, principalmente, mas não pelo seu valor monetário. O ouro era valorizado pelo seu valor sagrado, do brilho dourado que aproximava-se justamente ali, aproximava do Deus, né, do Deus Sol, o brilho do Sol, isso que era valorizado no ouro, e não seu valor monetário. O próprio Coricancha possuía, além do Jardim Dourado, paredes todas banhadas a ouro, justamente porque era o Templo do Sol, o templo do brilho, o brilho amarelo do ouro. Este valor não era o valor monetário como nós vemos, não era o valor monetário como os espanhóis viam, e isso vai ser importante para entender no futuro como o Império Inca se desfez. O Império Inca era realmente preocupado com a unificação dos seus integrantes. Por isso, uma das coisas que existia era justamente a ideia de promover um intercâmbio cultural. Pontos importantíssimos nessa questão do intercâmbio cultural estão relacionados com, por exemplo, o desenvolvimento da matemática inca. A matemática inca era diferente da matemática que nós temos. Os incas desenvolveram um sistema matemático baseado em nós, em nozinhos, chamados quipus. Eles tinham cordões, né, onde cada nó tinha um significado. Cada nó, cada formato, cada posição e cada cor deste cordão no quipu tinha um significado, tinha um valor numérico. Dessa forma, eles faziam contabilidades, faziam ali a questão ali de transmitir informações, todos através dos quipus. Observe agora nessa imagem que você tem ali justamente uma explicação de como que funcionava essa ideia da matemática inca. Como você pode observar, cada posição, cada nó, cada modelo tem um valor numérico diferente, e isso era justamente importante para promover essa unificação, esse intercâmbio cultural e essa unificação cultural inca. Além dessa questão dos quipus, haviam também as estradas. O Império Inca desenvolveu sistemas e construção de estradas que unificavam todos os cantos do Império até a sua capital, Cusco. E isso já facilitava, por exemplo, o trânsito das informações, facilitava o trânsito das mercadorias, e essas estradas ainda estão em utilização, podem ser vistas até hoje, como vocês podem observar aí nessas imagens. Não estão lá muito preservadas, mas ainda é melhor do que você andar, por exemplo, no meio do mato. Olha só. E como haviam as estradas, um importante elemento da unificação cultural e principalmente do trânsito das informações no Império Inca está ligado a um verdadeiro serviço postal. Os Incas desenvolveram um serviço de mensageiros chamado chasques. Eles, em determinados espaços dessas estradas, sempre havia um mensageiro descansado, bem disposto para correr vários metros, vários quilômetros ali para levar as informações.
Esse mensageiro, quando chegava no seu novo posto de comando, no novo posto de mensagem, só entregava a informação e passava para o próximo, e ele continuava correndo. Ele avisava por meio de uma corneta, uma trompete, uma corneta, que estava justamente correndo em prol da mensagem do Império, para que as pessoas abrissem caminho e assim ele pudesse justamente ter ali um trânsito rápido. Esse sistema de chasquis garantia que o imperador tivesse informações de todos os recantos de seu império em no máximo uma semana. Veja só o quanto que esse sistema dos chasques, os mensageiros, aliados com a ideia das estradas, justamente facilitou o intercâmbio cultural. E, finalmente, essa ideia do intercâmbio cultural, nós já comentamos a questão de que havia o trabalho em intercâmbio sendo realizado, onde, por exemplo, o indivíduo que vivia na aldeia do sul era levado a realizar um trabalho compulsório na aldeia do norte, e assim ele fazia a unificação do intercâmbio cultural entre todos os indivíduos. O imperador Inca, o Sapa Inca, utilizava esse sistema, esses vários sistemas de unificação para manter ali o seu império unido, tendo uma única mentalidade, onde ele sobressaísse justamente como principal sacerdote, o Sapa Inca, mantendo seu domínio. Porém, toda essa grandiosidade, toda essa preocupação e todo esse esmero do Império não foi suficiente para resistir à invasão espanhola. O Império Inca também foi destruído pelos espanhóis. Ele foi destruído pelo conquistador chamado Francisco Pizarro, que terminou a conquista do Império em 1533. No entanto, nós temos que entender que Pizarro ainda foi, digamos, favorecido por um problema interno que estava cometendo os governantes do Império. Pizarro acabou sendo favorecido pela chamada Guerra Civil Inca, que aconteceu de 1530 a 1532. O que acontece nesse período é que os herdeiros do trono acabaram entrando em conflito. Por quê? O antigo Sapa Inca, chamado Huayna Capac, ele era um Sapa Inca que foi conhecido como cruel, mas ele havia falecido. Quando ele faleceu, ele determinou um sucessor para ocupar o trono. Esse sucessor foi justamente o filho mais velho, chamado Huáscar, que era o governante das Terras do Sul. No entanto, Huáscar também era conhecido como sendo cruel, sendo um indivíduo maléfico, tal qual era seu pai. Nesse quesito, então, nós temos que ao sul do Império começou a se destacar a figura do filho mais novo, chamado Atahualpa. Dessa forma, esses dois irmãos entraram em guerra para disputar o trono do Império Inca. Em 1532, nós tivemos a finalização desse conflito com Atahualpa saindo vencedor e prendendo o irmão mais velho, Huáscar. Nesse quesito, Huáscar vai ser humilhado. Huáscar, por exemplo, na sua prisão, ele vai ser alimentado com dejetos, com restos de comida, vai ser obrigado, vai ser literalmente muito humilhado. É neste contexto da finalização da guerra, onde nós tivemos até um enfraquecimento das forças militares incas, né? Porque nós vimos ali eles lutando entre si. É nesse contexto que chega ali no Império a figura de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ao chegar no Império, ele vai se aproveitar deste enfraquecimento. Segundo a tradição, Francisco Pizarro convidou Atahualpa, o vencedor, para uma suposta reunião. No entanto, essa reunião era uma armadilha. Pizarro havia preparado um local justamente para receber o governante Inca e intimá-lo. Ele deu um ultimato ao governante Inca que aceitasse a autoridade do rei da Espanha e que convertesse todo o império ao cristianismo. Obviamente, Atahualpa não aceitou esse tipo de imposição. Foi neste momento que os soldados de Pizarro acabaram saindo de onde estavam escondidos e fuzilando todos os guerreiros de Atahualpa. Atahualpa, então, foi feito prisioneiro.
Na condição de prisioneiro, Atahualpa começou a perceber que o interesse dos espanhóis era justamente por ouro e prata. Nesse quesito, então, Atahualpa acabou fazendo o que ficou conhecido como o resgate mais caro da história. Atahualpa concordou em encher este ambiente que vocês estão vendo agora, enchê-lo de ouro. Encher esse ambiente com ouro uma vez e encher ele 2 vezes com prata. Imagine só o valor deste resgate. No entanto, mesmo depois que o resgate foi pago, ou seja, o quarto foi enchido uma vez de ouro e enchido 2 vezes com prata, Pizarro não libertou Atahualpa. Nesse ponto, então, Atahualpa, com receio de que Pizarro acabasse libertando seu irmão e fizesse o irmão, então, como o Sapa Inca, né? Ele ordena que o irmão mais velho seja assassinado. E olha só, era justamente esse o plano de Pizarro. Pizarro justamente imaginava que o outro irmão seria mais fácil de ser dominado. Mas agora, como ele foi executado a mando do imperador Atahualpa, nós temos então que os planos de Pizarro acabam indo por água abaixo. Pizarro, frustrado por não poder mais manipular o outro herdeiro do império, acaba acusando Atahualpa de paganismo, de heresia, e ele acaba sendo condenado para ser executado na fogueira. Atahualpa acaba ficando com medo da execução na fogueira, pede perdão, pede ali para ser perdoado, aceita se converter ao cristianismo, mas mesmo assim não é perdoado. Atahualpa não é morto na fogueira, mas ele é enforcado em 1533. A morte de Atahualpa deixa o povo inca sem lideranças. Nós temos ali que o exército inca já estava dividido. Isso faz com que os seus comandantes acabem agindo por conta própria, já que não havia um imperador legitimando e direcionando o trono. Dessa maneira, alguns grupos do Império Inca acabarão se associando com Francisco Pizarro. Um outro problema que acontece nesse momento também, que vai acabar levando o Império Inca à sua derrota, é o fato de que eles já haviam aprendido o valor monetário do ouro e passaram a roubar, pilhar, a destruir, justamente cobiçando esse valor monetário do ouro. Dessa maneira, então, a grandiosidade, o grande povo Inca não mais existia. Com a morte de Atahualpa, eles perdem as suas lideranças e assim a civilização acaba se esvaindo. Uma pequena resistência, um pequeno grupo de resistência acaba lutando, continua suas lutas contra o domínio espanhol. Essa luta dessa resistência perdurará até 1572, onde será morto o último líder inca, de resistência, Tupac Amaru. Um dos elementos que explica também a questão ali da vitória dos espanhóis sobre o Império Inca, além dessa perda de direcionamento, é o fato de que os incas também não possuíam defesas naturais contra as doenças que os espanhóis trouxeram. Lembra, quando nós falamos lá do povo asteca, nós também vimos que o fato de várias doenças dizimarem a população dos astecas foi causa de sua ruína. Aqui também é. Nós temos então que várias epidemias de varíola, de gripe e outras doenças vão dizimando o Império Inca e infelizmente eles não conseguem resistir. O Império Inca então sucumbirá definitivamente ali ao domínio espanhol, principalmente a partir de 1533. Meus amigos, finalizamos aqui o nosso terceiro vídeo de nossa série a respeito dos povos pré-colombianos. Como nós vimos, na América do Sul também existiu um glorioso e grandioso império, o Império Inca, que desenvolveu tecnologias astronômicas, grandes exemplos de engenharia, construindo terraços, habilidoso no corte de pedras e uma das coisas que mais nos chama a atenção, os quipus. No entanto, mesmo esse glorioso e grandioso império não foi capaz
capaz de conter o avanço espanhol e acabou sucumbindo. Dessa maneira, o Império Inca é o último dos grandes impérios, o último das grandes civilizações pré-colombianas a ser conquistados pelos espanhóis. A partir desse momento, agora, só resta aos espanhóis exercer uma colonização, um domínio sobre as Américas espanholas com mão de ferro. Mas aí já é uma outra história. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!